3 de julho de 2017. Rogério Ceni não resiste à sequência ruim do São Paulo e é demitido. Na parte de cima da tabela, Corinthians insiste, vence Botafogo e amplia a distância na ponta. Time alternativo do Palmeiras bate reservas do Grêmio e Verdão entra de vez na briga pelas primeiras posições. Vai começar para o Verdão o mata-mata da Libertadores da América. Depois de amanhã tem jogo fora de casa. E hoje a boa notícia foi a volta de Guerra ao trabalho com bola, aqui no gramado. No Santos, confirmado. Vitor Bueno sofre lesão no joelho e só voltará a campo na próxima temporada. Muito boa noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Semana começando com bomba. Rogério Ceni não é mais técnico do São Paulo. Não falaram que ele ia ficar para sempre, até o final do ano, o contrato dele até 2018? Pois é. A decisão foi confirmada na tarde dessa segunda-feira. Após 6 meses de trabalho, 37 jogos, 14 vitórias, 13 empates e 10 derrotas, o maior ídolo da história do clube deixa o comando da equipe colecionando eliminações. Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e agora o São Paulo já está na zona do rebaixamento. Sem demonstrar poder de reação, a equipe tricolor segue mal no Campeonato Brasileiro, não vence as 6 rodadas e nesse final de semana, como eu disse, entrou na zona do rebaixamento depois da derrota para o Flamengo por 2-0. Veja os gols do último jogo de Rogério Ceni como técnico do tricolor. O Flamengo recebeu o São Paulo na Ilha do Urubu e saiu na frente com Paulo Guerreiro, batendo falta com muita categoria aos 37 minutos de jogo. No ângulo, sem chance para Renan Ribeiro. 4 minutos mais tarde, Everton Ribeiro tabelou com Guerreiro e deu bela assistência para Diego, livre na área, definir o placar no Rio de Janeiro. Flamengo 2, São Paulo 0. O time vinha bem, até que o Voaden conseguiu encontrar uma falta para o Flamengo, a 1 metro, 2 metros da entrada da grande área. Mais do que isso, conseguiu botar 10 metros de distância da barreira para o gol, onde, para quem bateu falta uma vida inteira, sabe que é uma bola que a chance de gol naquela distância de barreira é muito grande. E o jogo vinha caminhando parelho até aquele momento. Na hora que saiu o gol, 5 minutos depois, perdemos a concentração, um erro nosso, acho, se eu não me engano, uma bola chutada à frente, e tomamos o segundo gol. Aí fica difícil para você ter poder de reação. Apesar de ter feito um segundo tempo ainda procurando o jogo, conseguindo cruzamentos, boas oportunidades até o último minuto. Claro que não é bom você frequentar em momento algum, né, uma zona de rebaixamento, ou mesmo estar próximo dela, como a gente estava antes da rodada começar, que era também por um ponto de diferença que nós estávamos fora dela. Hoje nós temos o mesmo saldo de gols, se eu não me engano, do Bahia, só que o Bahia tem mais gols pró que o São Paulo. Mas independente disso, também não muda muito. A 10ª rodada, nós temos 28 rodadas pela frente, nós temos que buscar sair dessa situação incômoda. Eu lembro porque eu vivi como atleta, né, em 2013, essa situação, e como torcedor assistindo em 2016, uma situação muito parecida com essa. E é uma situação sempre delicada, difícil. Temos que unir forças e trabalhar em prol que o São Paulo saia dessa zona que é uma zona desconfortável para se estar, num time grande como o São Paulo, como outros que já estiveram no começo do campeonato lá. Nós temos que reverter, nós temos ainda meio turno pela frente para reverter isso e começar com um novo pensamento para o futuro, a partir do momento que conseguir se distanciar dessa pontuação. Bom, e agora, né, Flávio? O nosso contato agora é com o repórter Jonas Campos. Ele está neste momento no CT da Barra Funda e tem mais informações sobre a demissão de Rogério Ceni. Boa noite, Jonas. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Falamos aqui ao vivo do CCT da Barra Funda. Hoje o São Paulo está de folga, não trabalha, mas é notícia, claro, por conta da bomba, da demissão do técnico Rogério Ceni, anunciada no início da tarde desta segunda-feira, em nota oficial divulgada pela diretoria do clube. Após a derrota por 2-0 para o Flamengo, a entrada do time na zona do rebaixamento e o 6º jogo sem vitória, o Rogério
deixa o comando técnico do São Paulo após 6 meses de trabalho. O Rogério, que completou 37 jogos à frente do tricolor, foram 14 vitórias, 13 empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 49,5%. Deixa o comando técnico do São Paulo numa trajetória que começou no início do ano lá na Florida Cup e termina agora no Ninho do Urubu, derrota para o Flamengo por 2-0 na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente começa, inclusive, relembrando a curta carreira de técnico do São Paulo à frente do Rogério Ceni, à frente do São Paulo. Começou em janeiro na Florida Cup e termina agora na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha só. Maior ídolo da história do São Paulo, o Rogério Ceni assumiu o comando técnico do clube no início deste ano e teve um começo promissor com a conquista da Florida Cup nos Estados Unidos. Apesar de não ter marcado nenhum gol no torneio e ter faturado a taça na disputa de pênaltis contra o Corinthians, o torcedor acreditava que era o início de mais uma bela história do mito no tricolor do Morumbi. Essa impressão parecia se confirmar nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, quando a equipe encantou o público com um futebol ofensivo de muitos gols. Mas mesmo diante de toda aquela empolgação, já era possível ver um dos principais problemas do time montado por Rogério Ceni: a falta de equilíbrio. O time balançava as redes com facilidade, mas também era vazado com uma frequência incômoda. A fragilidade ficou escancarada na 4ª fase da Copa do Brasil, quando foi derrotado em pleno Morumbi por 2-0 pelo Cruzeiro. No final de semana seguinte, nova derrota em casa por 2-0, dessa vez diante do arquirrival Corinthians pelo Campeonato Paulista. Nos jogos de volta, o time mostrou o melhor futebol. Venceu a Raposa no Mineirão por 2-1 e empatou em 1-1 na Arena com o Timão. Resultados que não evitaram eliminações nas duas competições. Ficaram as polêmicas pela insatisfação de Rogério Ceni com o fair play de Rodrigo Caio no lance com Jô e a suposta briga entre o treinador e o meia Cícero no intervalo da primeira partida da semifinal. Notícia desmentida por ambos. Restava então a Copa Sul-Americana como caminho mais curto para a vaga na Libertadores em 2018. Só que o tricolor não conseguiu passar sequer da primeira fase. Empate em 0-0 com o modesto Defensa e Justiça na Argentina e novo empate, desta vez por 1-1 no Morumbi. Um verdadeiro vexame diante da torcida. Veio então o Campeonato Brasileiro e os problemas se repetiram. Falha defensiva e derrota por 1-0 diante do Cruzeiro na estreia. A equipe apresentou melhora, mas voltou a tropeçar nos próprios erros na 4ª rodada diante da Ponte Preta em Campinas. Erros que também custaram a derrota na 6ª rodada diante do Corinthians na Arena de Itaquera. Além da falta de resultados dentro de campo, Rogério Ceni também passou a enfrentar problemas para escalar o time. Lesões e saídas de jogadores importantes, como Luiz Araújo, Maicon e Thiago Mendes, que dificultaram mais ainda a vida do treinador. O time seguiu acumulando maus resultados tanto dentro como fora de casa. E após a 10ª rodada, o time já estava muito perto da zona de rebaixamento. Mesmo assim, Rogério não jogava a toalha. Eu não desistirei de fazer o meu melhor aqui todos os dias. E o torcedor São Paulino sabe, eu sei que ele está chateado e xingando no portão, eu também estou me xingando por dentro. Eu também, a cada jogo que acaba, que eu não conquisto uma vitória, eu também sinto muito isso. Mas eu não vou desistir do meu trabalho. Foi uma semana de trabalho duro. Rogério ganhou reforços para a defesa e o meio-campo, promoveu a estreia de Petros para substituir Thiago Mendes diante do Flamengo, mas nada disso foi suficiente para evitar mais uma derrota. 2-0 para o rubro-negro na Ilha do Urubu, resultado que colocou o São Paulo na zona de rebaixamento. Situação que acabou resultando na demissão do treinador. No início da tarde desta segunda-feira, a diretoria do Tricolor publicou comunicado anunciando a saída do técnico após 37 jogos, com 14 vitórias, 13 empates, 10 derrotas e aproveitamento de 49,5%. O respeito e o reconhecimento pela grandeza de Rogério Ceni como figura histórica dessa instituição serão eternamente celebrados, afirmou em nota o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva.
E olha, e por contrato, como o Rogério Ceni foi demitido e conseguiu um aproveitamento superior à média de desempenho dos últimos 3 treinadores do São Paulo, o Osório, o Bausa e o Ricardo Gomes, ele tem direito a receber o valor da multa rescisória, valor este equivalente a 5 milhões de reais. Esse assunto ainda não foi conversado entre o Rogério e a diretoria, fica até uma expectativa se o Rogério pode ou não aceitar receber essa multa, já que é um cara identificado com o clube, mas ele e a diretoria ainda vão conversar sobre esses termos que ficaram pendentes. Diretoria que hoje vai se reunir no Morumbi, não é uma reunião especial, a informação é de que é uma reunião mensal, corriqueira da rotina da cúpula São Paulina, e nesta reunião podem sim definir um novo técnico do São Paulo. Já tem alguns nomes na lista e daqui a pouco eu volto para falar mais sobre esses possíveis candidatos a posto de técnico do São Paulo. Michele. Muito obrigada, Jonas Campos. Então, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Eu já quero aproveitar e dar o meu boa noite aqui para o Celso Cardoso, para o Flávio Prado e adiantando a enquete, porque é inevitável o assunto. Nós queremos saber, o São Paulo, Celso Cardoso, acertou em demitir o Rogério Ceni? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu acho que a diretoria do São Paulo dá um tiro no próprio pé. Vou explicar. Não estou surpreso com a demissão do Rogério. Nós comentamos isso na semana passada. Eu achava que ele poderia cair, levando em consideração o que acontece no futebol brasileiro e a postura da direção de futebol do clube. Não estou surpreso, considerando, mesmo tendo como fato o Rogério Ceni ser um grande ídolo, ter essa multa milionária, 5 milhões de reais, que faria qualquer dirigente pensar 2 vezes antes da demissão. O histórico dele, os resultados dele já serão suficientes para demissão de qualquer técnico. Infelizmente, é o que acontece no futebol brasileiro, fato com que eu não concordo, mas acontece. O Rogério Ceni ainda tinha um certo respaldo por ser querido pela torcida e por ser também uma espécie de escudo para a diretoria. Só que eu também lembrei aqui, eu gosto de ter essa entrevista, está gravado, podemos mostrar qualquer dia. Logo após o jogo contra o Santa Cruz, no final, no encerramento do Campeonato Brasileiro no ano passado, em entrevista com o presidente Leco, eu perguntei: o São Paulo vai ter paciência com o Rogério Ceni se os resultados bons não vierem? Ele disse: não. Como acontece no futebol brasileiro, se não tiver resultado, teremos que repensar. Espero que não aconteça isso. Então, o discurso acho que já estava até pronto. Olha, apostamos num nome, um ídolo da torcida, mas não deu certo, está na zona de rebaixamento, por isso a demissão. Mas no fundo, o Rogério só foi contratado porque, de certa forma, ele era involuntariamente um cabo eleitoral. Sabe, eu acho que o presidente do São Paulo está muito mais preocupado com os efeitos do feito, digo, a contratação, do que necessariamente com o êxito do São Paulo em campo. Deu no que deu. Surpreso, Flávio? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Eu fico muito chateado pelo São Paulo. Infelizmente, quando eu comecei meu trabalho no jornal, trabalhando na Gazeta Esportiva, durante 5 anos eu cobri o São Paulo. E eu fui testemunha, eu estou falando dos anos 70, final dos anos 70, do que era aquele clube. Da grandeza, da força, da representatividade. Depois eu acompanhei um São Paulo campeão do mundo, que virou soberano mesmo, de verdade, dentro de campo, mas basicamente com organização, com avanço. E nos anos 70, no final, eu me lembrava de ver pela primeira vez falar em fisiologia, um departamento espetacular. Tinha um cheque em branco para o Dr. Turíbio, para que ele fosse nas feiras de esportes do mundo inteiro e trouxesse todas as novidades. Aí um CT e tudo isso. Até que aconteceu uma grande desgraça no São Paulo. Houve uma eleição, Antônio Leme Nunes Galvão versus Juvenal Juvencio. E naquele dia o São Paulo começou a entrar em declínio. O Juvenal Juvencio ganhou por 1 voto. Eu não sei por que razão ele virou o poceiro de São Paulo. Ele virou um rei. Foi provavelmente a pessoa de menor nível que eu vi dirigir o São Paulo. E, no entanto, ele virou um rei. O que ele fez com isso? Ele foi tirando todas as lideranças do São Paulo. O São Paulo ficou com um vazio de cabeças. O São Paulo que era um exemplo. O São Paulo tinha um conselho consultivo que você entrava e falava, nossa, né? Só pessoas de um nível altíssimo. Hoje a gente vê o que é a oposição, o que é a situação de São Paulo. Quais foram os 2 candidatos de São Paulo na última eleição? Pimenta versus Galvão, versus Leco. Na outra foi o Dr. Calil
que depois teve problemas lá na Santa Casa, contra o Carlos Miguel Haddad. Então o São Paulo, o Carlos Miguel Haddad, foi brilhante o pai dele, então, nossa, aplaudi de pé. Nomes espetaculares. Hoje o São Paulo é um vazio de ideias. Hoje é de uma pobreza, de uma mediocridade que dá pena pelo tamanho, pelo que o São Paulo foi. Essas pessoas estão transformando o São Paulo numa coisa muito pequena. O São Paulo sobrevive daquilo que aquelas pessoas fizeram, porque hoje, infelizmente, é muito pequenininho. O que é o São Paulo hoje? Hoje o São Paulo é um clube onde os caras se reúnem, pegam um profissional com a importância e o nível do São Paulo, muito, do Rogério Ceni, muito mais importante que todos esses diretores de São Paulo somados. Claro. Pegam esse cara e usam como cabo eleitoral. Ele foi usado para que o Leco fosse eleito. E no momento que começa a ter alguma dificuldade para o planejamento deles, não sei lá do que, eles deram a cabeça do Rogério Ceni. Eles fizeram isso com um dos maiores ídolos da história de São Paulo, se não o maior. Num tempo, quando antes o São Paulo fazia reunião de todos os seus grandes ídolos, e eu presenciei essa festa, e reverenciava um por um. Era diferente, era outro mundo, era outro clube, era outra ideia. É uma pena. O que o São Paulo se apequenou, o que o São Paulo ficou desse tamanho, e o último desses grandes homens chamou-se Marcelo Portugal Gouveia. O São Paulo não tem liderança, não tem nada. Você olha os nomes do São Paulo, eles são assustadores. Dá medo, dá dó, dá pena, pelo que o São Paulo significa. Até um clube com tamanho e com a história que aqueles velhos senhores construíram, tem um lastro, mas ele acaba. Se você vai ficando medíocre, chega uma hora que acaba. Isso gasta também, tem um final. Hoje, infelizmente, o São Paulo é isso, é essa mediocridade. É muito triste, muito triste. Eles não sabiam como o Rogério trabalhava, não tinham capacidade para julgar o trabalho do Rogério, não se preocuparam com isso e simplesmente se livraram dele quando ele ficou incômodo. E agora vão arrumar um outro escudo sem nenhum tipo de lógica, de conhecimento, de coisa nenhuma. O diretor de futebol de São Paulo é um ótimo administrador de empresas, mas que não conhece nada de futebol. Pois é. Eles colocaram no regulamento, no estatuto do clube, a obrigatoriedade de pagar, de profissionalizar. Não profissionalizaram nada. Pegaram os caras que já faziam porcaria sem ganhar nada e pagaram para que eles fizessem porcaria. Então, é muito triste o que está acontecendo no São Paulo. Dá pena. Eu vi um São Paulo grandioso. Não era isso aí, não. São Paulo era motivo de referência, não motivo de chacota. Hoje, ele é uma brincadeirinha para os outros. Cada ano, 3, 4 técnicos. Ninguém fica por muito tempo. Não se respeita, o dinheiro que sai a gente não sabe para onde vai, o dinheiro que entra ninguém sabe o que acontece, a torcida vai ficando cada vez mais estupefata, porque ela imagina aquele time que ela já viu, ela viu, não é uma ficção. O São Paulino de 20 anos viu o São Paulo ser grande, e hoje está desse tamanho. O próprio Juvenal Juvencio, que começou todo esse processo de declínio de São Paulo, falava sobre o Leco. O Leco não tem capacidade nem para ser síndico de prédio. E eu falava do Juvenal, por isso que ele foi buscar o Carlos Miguel Haddad, que já não queria mais nada com o negócio. Esse cara, que na opinião do herói deles lá, do Juvenal Juvencio, que foi o cara que começou a fazer toda essa tragédia no São Paulo, a palavra do herói deles era de que o atual presidente de São Paulo não tinha capacidade para ser síndico de prédio. O São Paulo está sendo dirigido por um cara que não tem capacidade de ser síndico de prédio. O que você pode esperar? Um clube do tamanho, da enormidade do São Paulo, dirigido por um cara que não tem capacidade para ser síndico de prédio. Mas apesar de que o Rogério Ceni pegou um atalho, também não podemos... O Rogério teve seus erros. Não dá para isentar também, erros comuns a quem está começando. Qual treinador no Brasil começou fazendo algum preparativo? O treinador no Brasil, todos param de jogar e começam a treinar no dia seguinte. Sim, mas que a gente também defende que não é o ideal. O Dudu no Palmeiras foi assim. Mas a gente defende o estudo. Eu também defendo. E o Rogério ainda ficou um ano estudando. 99% dos técnicos que estão aí... Ficou um ano, sim. 99% dos técnicos que estão aí não estudaram nunca. 99% não estudaram nunca. Quando o Cuca fez estudou, quando o Luxemburgo estudou, quando o Renato Gaúcho estudou, aqui no Brasil o estudo é colocado à margem. Digamos que, e as coisas até têm razão. Mas eu acho que não é só o estudo, é também a prática de mas treinar eu acho até que o mais prática do que o Rogério Ceni? Ver o dia a dia. Mas e qual Como treinador? Treinador é uma coisa. Mas qual desses treinadores teve isso?
Saía do campo e no dia seguinte estava treinando o time, porque no Brasil não se privilegia estudo, se privilegia nada. Era a experiência do dia a dia. Não é o ideal, né, Flávio? Claro que não, mas aí... É tanto que ele cometeu alguns erros, até por essa inexperiência. Tá, por que nós vamos localizar o que eu digo? Então, o que eu digo é o seguinte, teria que dar mais tempo para ele trabalhar, isso não se discute. Claro. E aí que eu entendo que a diretoria deu um tiro no pé, porque o Rogério era o grande escudo. Agora, para encarar a fúria da torcida, o Leco e seus parceiros terão que dar cara. Por exemplo, vamos trazer o Dorival Júnior e ele vai consertar a equipe. Tá bom, o Dorival Júnior, como é que ele começou a carreira? Parou de ser treinador e virou técnico no dia seguinte. Parou de ser jogador e foi técnico no dia seguinte. Agora, depois de muitos anos que ele foi técnico no dia seguinte? Olha, eu não lembro se foi Palmeiras ou coisa assim. O Antônio Carlos Zago deixou de ser técnico, foi treinador do... Claro, os caras perceberam por conta deles. Porque sabe qual é a impressão que dá? Que o Rogério Ceni foi uma exceção. Que aqui no Brasil, o cara para de trabalhar e ele vai estudar, vai fazer... Nada! Aqui não se privilegia o estudo. O estudo, inclusive pela imprensa, é motivo de chacota. Não nós, mas muita gente faz motivo de chacota. Agora os jogadores, por conta deles, estão fazendo. O Fabinho, que se preparou no Corinthians, o Antônio Carlos Zago falou, eu não poderia ter ser técnico do Palmeiras antes de fazer isso, o próprio Dorival Júnior, o Tite, que foi motivo de chacota, falaram que ele foi tirar foto em todos os lugares. O Tite começou de treinador também, saiu do futebol e foi treinar. Eu acho que informação muito importante, lá no site gazetesportiva.com tem um bloco só com a opinião dos nossos blogueiros, nossos comentaristas. Então tem o Celso Cardoso dando a opinião dele sobre esse caso, o Chico Lang falando sobre o mito que virou mico, e o Alberto Helena Júnior, ele escreveu um texto e ele fala sobre o Leônidas da Silva, o Diamante Negro, que teve uma carreira maravilhosa no São Paulo, e aí depois foi treinador do São Paulo, eu não sabia disso, e foi um desastre total. E aí ele também coloca no texto dele que por isso que o Zico nunca quis ser técnico do Flamengo, ele é o maior ídolo do Flamengo, ele sempre teve medo de ser técnico do Flamengo, e ele fala do caso do Zidane, que o Zidane, ele, antes de levantar todas essas taças aí como técnico do Real... Ficou 2 anos no Real Madrid. Real B, aí ele fez curso para técnico de futebol, 3 anos na França, foi auxiliar do Ancelotti no time principal dos merengues e aí só assumiu, de fato, um time grande. Ou seja, até o nosso querido Alberto Helena, com uma memória privilegiada, não achou ninguém no Brasil que fez esse preparo que estão cobrando do Rogério. Aqui sempre saiu e foi direto. E aí, todos, sem exceção. É que sabe o que acontece com o Rogério? É que o trabalho, por exemplo, de auxiliar, por exemplo, você vê o Carille. O Carille está há 9 anos no Corinthians. 9. Sim, mas o Carille não foi um jogador importante. Não, sim. O Filipão não foi um jogador importante. Aprendendo, tá... eu acho injusta a demissão do Rogério, estou deixando bem claro. Eu só estou colocando aqui para não cair em contradição. Eu acho que o estudo e o preparo é importante. Estão colocando uma cobrança para o Rogério que não foi feita com outros. Foi. O Dunga foi cobrado por assumir uma seleção sem nunca ter trabalhado num clube. Mas então, deram seleção para o Dunga, para o Falcão no Brasil. Foi um erro. Ninguém estuda. E aí ninguém espera nada. O cara faz de orelhada. Todos são assim. E o Rogério teria que ter feito antes alguma coisa se ninguém faz aqui. Eu não acho que talvez o caso do Rogério seria ele estudar, ir para uma Mas ele tinha que estudar como estudou. Mas ele ter a prática como treinador. Mas qual teve isso aqui? Mas qual teve? Não sei qual Todo mundo vai de qualquer jeito. Não, acho que não. Acho que poucos são que começaram num time gigante. Assim, de jogador que assume o time logo de cara, eu tô tentando jogador, puxar. Você deu 2 de seleção brasileira. Falcão e Dunga. Seleção, pois Falcão e Dunga. O Dunga foi técnico de Copa do Mundo. Um exemplo, uma referência de... O Dudu saiu, ele foi um dos maiores jogadores do Palmeiras, saiu e foi técnico do Palmeiras no dia seguinte, foi campeão paulista. Isso aqui no Brasil, o Brasil é varziano. Estão cobrando do Rogério uma coisa que não se cobra de ninguém. Você quer a minha opinião? Não, se o cara não se formasse, todos, claro, não se formar, não pode nem entrar no campo. Mas é diferente. Agora aqui é tudo pós 7-1. Até o discurso da mídia em geral mudou. Não mudou, não. Mudou, continuam fazendo chacota. Porque os técnicos eram retrógrados, ultrapassados, precisavam reciclar. Até que o Tite, quando foi campeão da Libertadores, fez aquele ano sabático e voltou melhor do que ele era. Mas o que se falava do Tite? Foi lá tirar foto com o Guardiola, foi motivo de chacota, como o Dorival Júnior foi. Até hoje o Milton Mendes, o que esse cara é? Ele que é um cara UEFA 4, não é respeitado. Falam, ele é muito teórico. A gente ouve isso toda hora. O brasileiro não quer saber disso tudo. O que aconteceu é que o São Paulo não teve resultado e os caras usaram o Rogério enquanto deu tempo. Isso sim. E acabou. Isso tá claro. Então, só esperaram chegar na zona do rebaixamento para poder... E o Rogério, pela maneira como ele não desperta simpatia. Com as pessoas que não o conhecem, dizem ele é arrogante. O cara nunca conversou com o Rogério. Então, uma coisa que o Rogério não é arrogante. Ele é um cara educado,
É um cara que não gosta de brincadeira, o que não significa que ele seja arrogante. Mas aí já se aproveita isso. E mais, isso do lado das pessoas. E aqueles que tinham bronca dele, porque ele foi tão extraordinário que um dia ele já deixou o palmeirense bravo, o corintiano bravo, o santista bravo. Então o cara aproveita para, né? É mais ou menos isso. Então, infelizmente, é isso. O São Paulo usou o Rogério Ceni. Foi uma coisa desonesta. E ele se deixou usar também. Ele não é inocente. Ele fez aquilo que qualquer... Ele foi profissional, botou uma multa alta e ficar nadando no claro, dinheiro e pronto. Não, ele não precisava de dinheiro. Ele não precisava de dinheiro. Mas ele só se protegeu. Isso, ele só se protegeu. Porque ele sabe com quem ele estava tratando. Claro. Então ele se protegeu e fez muito bem. Até e eu nem tá sei certo. se ele vai receber, que parece que o negócio de um item de aquilo que o Jonas informou é verdade, mas parece que teria também uma média mínima de 47%. 50%, Parece que teria uma média mínima de 47%. Precisa ser visto isso. Mas ele fez bem de se proteger e todos os técnicos deveriam fazer isso. Você não está trabalhando com gente séria. Eles são profissionais e os caras não são. Então tem que fazer isso mesmo. E eu, olha, então, mais na minha cabeça, todos. Não é aquele que a gente gosta, é aquele que a gente não gosta. Todos. Se não tiver um estudo de pelo menos 4 anos, não podem nem entrar em campo. Todos, sem exceção. O cara que não tiver o mínimo de pedagogia não pode ser técnico. Todos, em geral, 100%. Não adianta ser um ou outro. Não, se pro Rogério, Rogério, eu não gosto dele porque ele tem entradas ou porque ele foi técnico de São Paulo. Então ele tem que estudar. O outro é legal, o outro é boa gente, é boa praça, ele não precisa estudar. O dirigente tem que ter um curso de gestão para ser dirigente. Isso? Senão, agora só vale para um. Não vale para o não tem futebol jeito. brasileiro, mas acho que essa discussão vai salutar. A gente também não pode, Era pelo de repente, bem do Rogério, na verdade. Eu acho que pelo bem dele, ele como mito que é, acho que não ficou manchado. As propostas, eu estava gostando do começo do São Paulo. A torcida não chamou ele de burro, né? Então ele saiu ainda da proposta no começo. Eu vou ler aqui o que o Rogério me falou ontem, 12:30. Vou ler literalmente. Agora, nesse ponto eu concordo com a Michele. De repente, talvez tenha sido pouco precipitado. Como é que você não vai aceitar um convite do time que você ama, time que você trabalhou sempre, e ter uma oportunidade, começa sabendo que o futebol brasileiro é varziano e todo mundo que vai acabar nosso tempo. Não vou deixar de trabalhar. Vou fazer o melhor todos os dias e não me entrego. Sei os limites desse time, mas sei que chegaremos bem mais acima. Me disse isso. E o limite dele próprio. Meia-noite. Não, ele é muito maior. Olha, Michele. Não, ele é maior, mas não sei se ele é como maior. Ele é muito maior do que todos esses cartolas de São Paulo. Como treinador, ele é uma incógnita. Esses jogadores todos somados de São Paulo, eles não servem para mexer na frieira do Rogério Ceni. O dedinho dele. Ele é o maior da história do São Paulo. Mas jogador ninguém está questionando. Está questionando ele como treinador. Ele é um bom treinador? Ele é um bom treinador. Ele tem boas ideias, é um bom treinador. Agora a pergunta, como é que o seu Pinote tem capacidade de jogar o Rogério Ceni? Ou o Leco, que segundo o Juvenal Juventus não pode ser fiscal de quarteirão? Como é que esse cara pode julgar? Tinha gente competente para julgar o Rogério? Não. Então por que eles puseram o Rogério? Para que ele fosse escudo, para que ele fosse o cara da eleição. Esse tipo de gente que está julgando e condenando um profissional. É isso que me revolta. Seguinte, agora a gente tem que continuar. O Corinthians sai cada vez mais líder do Brasileirão. Dessa vez a vítima foi o Botafogo, que deu trabalho. Mais um gol do artilheiro Jô, aos 37 do segundo tempo, garantiu a 9ª vitória na competição e aumentou para 25 jogos a invencibilidade do Timão, que só perdeu 2 esse ano e no estadual. Veja com a narração de Vinícius Rodrigues. Corinthians vai impondo seu estilo de jogo de troca de passes verticais ao gol do Botafogo. Cleison com Arana. Trouxe para o fundo, é pênalti. Pênalti para o Corinthians. Pênalti do Marcelo em cima do Guilherme Arana. Com 5 minutos do segundo tempo, o Corinthians consegue um pênalti. Uma ótima oportunidade para inaugurar o placar aqui em Itaquera. Estamos com 7 minutos. Partiu o Jô de perna canhota. Gatito! A sobra do Corinthians. Gatito de novo! Como um gato ele tira a defesa. Linda defesa do Gatito no pênalti batido pelo Jô. Cleison, de novo com Guilherme Arana, vai passando no fundo Cleison, pode fazer o cruzamento, preferiu o passe atrás com o Rodriguinho, de perna direita nas mãos do Gatito, desvia de cabeça Bruno Silva, Pedrinho na primeira dele, matou no peito, por cima, Pedrinho, ainda ele, Pedrinho na dividida com o Dudu Cearense, levou a melhor, Jô, Gatito, a sobra Rodriguinho, Jô! Gol! Jogou do Corinthians!
Na primeira jogada do Pedrinho Zumbi, ele chamou a defesa do Botafogo para dançar. No cruzamento, o Jô tentou uma vez, Rodriguinho também tentou. E na terceira finalização, Jô manda pro fundo das redes. Primeiro lance que você entra no jogo, você sai correndo pra área e quando a bola chega no teu pé, você já sai dando um chapéu. De onde saiu isso? Como que isso aconteceu? Realmente, quando eu tava ali já no banco, já tava analisando o jogo, a gente que tá fora enxerga melhor. E quando eu vi logo que era lateral, já tentei me posicionar ali fora da área e a bola veio sobrar logo pra mim. E graças a Deus pude dar uma improvisada ali e pude colaborar com o gol. Como administrar nesse momento uma vantagem tão larga, uma gordura tão grande que o Corinthians fez até aqui em tão pouco tempo no Brasileirão? Eu não trago para o meu grupo nada que possa trazer mais responsabilidade a eles. Não falo de invencibilidade, nunca falei e nunca vou falar. Lá no começo, quando tudo aconteceu, eu falei que ia ser de jogo a jogo. E assim nós vamos continuar. Foco agora, preparação para o jogo da Ponte Preta no sábado. É a nossa final. Campeonato de pontos corridos tem que encarar todos os jogos como uma final. Todos os jogos são decisivos. E é assim que nós vamos. Então, não falo nada, sério, não falo nada, sobre 25 jogos agora. Não falo, não trago, porque eu acho que é uma cara. Puta, tem que ganhar da Ponte, tem que manter a invencibilidade. Não, temos que ganhar da Ponte. Trabalhar para ganhar da Ponte. Jogar bem e fazer por merecer. É assim que eu levo o meu grupo no dia a dia, sem trazer mais responsabilidade a eles. Tá vendo, Flávio? Aí você tem um treinador low profile, ficou 9 anos lá, não fazendo comparações, mas só com o resultado. De repente pega um Corinthians, todo mundo apontava como quarta força, foi campeão paulista, tem a melhor performance no Campeonato Brasileiro, a história dos pontos corridos, superou aquele Corinthians de 2011 do Tite, que foi campeão. Ou seja, um aproveitamento de 87%, maior que 87%. 87,9%. É fantástico, quem poderia apostar nisso? Aí entra um garoto, Pedrinho, da Copa São Paulo, faz uma jogada faz uma jogada de Neymar, essa é a realidade, logo de cara, e o Corinthians ganha mais uma, quer dizer, ou seja, se vai ser campeão é uma questão de tempo, mas tem tudo para ser. É um pouco diferente, Na Série B o Corinthians começou um projeto de jogo que foi mantido. Sim. Mano, Tite, quando inventaram com o professor Cris e com o Oswaldo caiu, colocaram o Carille e foi demitido rapidamente, foi afastado rapidamente, e aí ele voltou numa outra situação e manteve o trabalho que estava sendo feito. Extremamente competente, extremamente capaz. Mas é um projeto de jogo que o Corinthians tem. Qual é o projeto de jogo do São Paulo? Pois é. Que quando sai o Osório contrata o Doriva. E depois traz o Bausa porque ele fala espanhol igual o outro. É esse o problema. Você tem que ter uma filosofia de trabalho. Se você não tiver, você não vai a lugar nenhum. E o Corinthians tem. Dorival Júnior, primeiro clube como técnico foi a Ferroviária, em 2002. O Luxemburgo, em 1980, ele foi auxiliar no Campo Grande. O Muricy Ramalho, em 93, foi técnico do Puebla do México. Tite, técnico em 1990 do Guarani, lá do Rio Grande do Sul. Márcio Maeva, que aliás fez aniversário ontem. Parabéns, Marcião. Manda para mim aqui, falando que todos os técnicos campeões brasileiros, que a maioria dos técnicos campeões brasileiros aqui, eles começaram em times menores. E que ele acha que o Ceni foi prepotente, arrogante, querendo começar num time gigante como São Paulo. Aí já é a opinião do Márcio. O Puebla do México é um grande time. Bom. É um dos principais do México. Vamos lá. No Guardiola sábado... começou no Barcelona, só para lembrar. Aí é o Guardiola. Mourinho começou no Benfica. Aí tem os gênios, Talvez se a pessoa for um gênio, Gênio e sorte também ajuda. No sábado, o Palmeiras usou uma equipe quase inteira, formada por reservas, contra o Grêmio, que vem inteirinho formado por jogadores que não são titulares. Melhor para o mistão do Verdão, que criou mais chances e conseguiu garantir mais 3 pontinhos para o atual campeão brasileiro. E aí o lançamento saiu para o Rafael Veiga. O cruzamento, olha só o desvio, a bola vai entrando e o gol! Do Palmeiras! A bola desviada, matando o goleiro Léo Jardim. O Palmeiras faz 1-0.
33 minutos de jogo, Palmeiras 1, Grêmio 0. Lógico que duas equipes mexidas assim não vai ter um entrosamento ideal, não vai ter aquele conhecimento geral que se tem, mas acho que de uma forma geral foi muito bem o time, teve um volume de jogo quase que o tempo todo, criou muitas chances, teve qualidade, teve paciência para tocar a bola de um lado para o outro, teve pegada forte. Eu acho que foi um time que deu gosto do torcedor ver e mereceu ganhar. A gente teve paciência para fazer o gol até o final e vencemos uma partida difícil, um time que é bem organizado, mesmo sendo um time alternativo, não perde aquele padrão de jogo que o Grêmio sempre teve. Tem agora o mata-mata da Libertadores, é um jogo primeiro importante, o primeiro jogo sempre muito importante para tentar uma definição em casa. Chega embalado dessa vez, você pode dizer que seu time está encorpando, está chegando embalado, como você desejava até, ou chega um pouco abaixo do que você esperava para esse mês tão importante? Que a gente é muito exigente, né? A gente não tem paciência, né? Eu, quando falo a gente, falo todos nós, eu também. A gente quer resultado imediato, sem tempo para treinar. O teu treino é o jogo, o descanso, o jogo. Das últimas 6 partidas, nós vencemos 5. Eu acho que nenhuma equipe fez isso. Se a gente for buscar dentro do campeonato, então é nítido que está tendo uma evolução, mas sempre tem um senão, um porquê que você pode melhorar. Isso é natural, mas agora lá no Equador é um outro tipo de jogo. Nós fomos ver o clássico lá com Emelec e Barcelona, foi 2-1. Uma equipe muito rápida, que espaça bem o campo para ter o controle do jogo e joga em cima da velocidade. Então é um jogo que a gente tem que se preparar bem em todos os sentidos para conseguir lá um bom resultado. Um estádio muito grande, cerca de 70 mil pessoas, e empurram a cidade toda, como me falaram, já está respirando o jogo, e a partir de agora a gente também já começa a respirar o jogo de quarta-feira. O jogo foi ruim, né? Mas também os dois reservas, pensando no Libertadores, pelo menos o Palmeiras mantém ali os 10 pontos atrás do Corinthians. Essa diferença não aumentou, já é uma grande coisa. O Grêmio é que está começando a ficar para trás, né? Já são 7 pontos atrás dos corintianos. Realmente a campanha do Corinthians é fantástica. O Santos segue sem vencer. Depois das derrotas para o Sport por 1-0 no Brasileirão e para o Flamengo por 2-0 na Copa do Brasil, o Peixe empatou com o lanterna Atlético Goianiense 1-1 e completou a terceira partida sem vitória. Veja os gols. No Estádio Olímpico, Breno Lopes recebeu o lançamento, colocou na frente e foi derrubado por Vanderlei dentro da área. Pênalti para o Atlético Goianiense logo aos 11 minutos. Em grande fase, o goleiro do Santos até conseguiu defender a cobrança de Everaldo, mas no rebote, Andrigo fez 1-0 para o time da casa. No segundo tempo, aos 23 minutos, o Peixe recuperou a bola no campo de ataque e Lucas Lima ajeitou para Thiago Maia. O volante soltou a bomba de pé esquerdo e definiu a igualdade. 1-1, placar final. A ideia era poupar alguns jogadores, mas também deixar jogar um pouco. O Lucas Lima mesmo e o Thiago não vinham jogando com tanta frequência. Estava prevista, inclusive, uma entrada para eles. Então, dentro de uma condição física, foi interessante para eles, porque eles não estavam jogando com a frequência dos outros. Então, alguns não entraram. Isso, claro, pesa um pouquinho também para o time. Mas, de modo geral, assim, todos reagiram bem e nós estaremos bem preparados para os próximos jogos. O Palmeiras recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira. O clube teve a pena reduzida pela confusão nas arquibancadas do estádio do Penharol no dia 26 de abril. No primeiro julgamento, o Verdão tinha sido punido com 3 partidas sem torcedores como visitantes. Após apelar, a pena foi reduzida para 1 jogo, mesma punição dada ao clube uruguaio, que já está eliminado da competição. Com isso, a punição será cumprida nesta quarta, diante do Barcelona de Guayaquil. O Palmeiras fez hoje de manhã o último treino antes de embarcar para o Equador. E o Alexandre Silvestre tem as informações e traz uma boa notícia para os palmeirenses. Gorrinho na cuca do Guerra, treinando com bola, recuperado de dores no quadril. Agora, só o frio parece incomodar o venezuelano. O meia deve voltar ao time. Um excelente jogador, nos ajuda muito ali, é um cara que é muito inteligente, então tem tudo aí para estar sempre nos ajudando. Mike também vive a expectativa de ser titular.
Afinal, o dono da lateral direita anda no departamento médico. Então estou já me sentindo em casa. E como o Jean está sentindo uma dor, né? Então se o professor aí optar por mim de novo, aí eu vou estar pronto. Felipe Melo está fora. Mais um jogo de gancho na Libertadores. Aprimora a forma física. Teve problemas na mão e na coxa. Cabeça no lugar? Nunca se sabe. Mas fará uma falta. Todos sabem que faz falta não só pra gente, como se ele tivesse em outro time, ele ia fazer muita falta. Mas tenho certeza que temos jogadores aí que vai dar, se entrar dentro de campo, vai dar o máximo e fazer a parte dele. Vai começar o mata-mata da Libertadores da América. O Verdão encara depois de amanhã, fora de casa, o jogo de ida das oitavas de final contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador. E o Mike tá esperto. O adversário não é bobo. É um time de um ataque muito forte, o time deles sabe trabalhar bem a bola. Então, temos que sim, não tem jogo fácil. 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. G4. Indefinição Diego Souza. Vem, não vem. O Palmeiras vira a chavinha. Na mira apenas a obsessão do clube. Libertadores na veia. A Libertadores é sempre uma pegada a mais. Mas só que todos nós sabemos que é futebol. Então vamos sim para estar sempre firme, né? Entrar firme dentro de campo. Mas sempre visando a bola. Agora a gente volta a falar de São Paulo, que confirmou nesta tarde a demissão do técnico Rogério Ceni. E o nosso contato é com ele, o repórter Jonas Campos, que segue no CT da Barra Funda acompanhando toda a repercussão sobre a saída do treinador tricolor. Mais uma vez, boa noite, Jonas. Oi, Michele. Voltamos ao vivo aqui do CCT da Barra Funda. Como você disse, dia de bomba aqui no São Paulo, polêmica, demissão do técnico Rogério Ceni. E agora o assunto já é quem será o novo técnico do São Paulo, né? Essa é a dúvida que já gira em torno, imprensa, torcedores, muitos carros passando aqui com torcedores, já gritando o nome de novos técnicos, possibilidades para assumir esse comando do São Paulo. E o nome que prevalece e de fato é a prioridade também da diretoria do São Paulo é Dorival Júnior. Dorival Júnior há mais ou menos de um mês deixou o comando do Santos, é a prioridade para assumir o comando técnico do São Paulo. Treinador experiente, fez um grande trabalho no Clube da Baixada e é de fato a prioridade, apesar de terem outros nomes cogitados no mercado. Treinadores desempregados como Marcelo Oliveira, o próprio Fernando Diniz, o nome do Dunga inclusive foi citado, ex-técnico da seleção brasileira. E além deles também um nome que eu até conversei com alguns jornalistas da imprensa mineira, parece que o Mano Menezes, treinador do Cruzeiro, também vem sendo sondado pela diretoria do São Paulo. Ele hoje atuando como técnico do Cruzeiro, é um técnico que vem sendo sondado também pela diretoria do São Paulo, mas enquanto nenhum deles vem, lembrando que a diretoria do São Paulo hoje faz uma reunião e dessa reunião pode sair algum nome, mas enquanto nenhum deles vem, o São Paulo é comandado pelo auxiliar técnico, o Pintado, se não fechar com nenhum treinador até o fim desta semana. Contra o Santos, domingo, 19 horas, na Vila Belmiro, o auxiliar técnico Pintado estará no banco de reservas comandando o São Paulo Futebol Clube, até porque o Michael Bale, que era auxiliar do Rogério Ceni, pediu demissão na última sexta-feira, também nem está mais por aqui, então o São Paulo ficará sob o comando de Pintado. E vocês estavam falando sobre essa cultura de imediatismo do futebol brasileiro, de não deixar os treinadores trabalharem e tudo mais. Um fato curioso: a última vez que o São Paulo começou e terminou o ano com o mesmo técnico foi em 2008 com o Muricy Ramalho. Coincidentemente, o São Paulo foi campeão brasileiro naquele ano. Eu volto com vocês aí no estúdio. Qual o ano que eu falei depois que morreu o Marcelo Portugal Gouveia, o São Paulo? 2008. 2008. Mas aí já era a gestão do Juvenal como presidente. O Marcelo era diretor de futebol ou presidente. Aí segurava. Aí depois. O Juvenal já era presidente. Aí, sim, mas aí eles se alternaram. Mas aí ficaram os vassalos. O Juvenal tinha contestação de alguém com nível muito mais elevado que o dele. Depois ficaram só os vassalos, né? E só os caras que ficavam beijando as botas dele. Aí não tem jeito. E o que prova, quando você fica mandando o técnico embora toda hora, não vai resolver o problema.
Não vai resolver o problema. A média para cair, 5 técnicos. Os 5 técnicos você cai. Uma boa média. Bom, vamos falar do Santos, que começa a semana se preparando para ir a Curitiba e enfrentar o Atlético Paranaense na quarta pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Osmar Garrafa esteve no CT Pelé acompanhando o treino do Peixe. É isso, Michele. Os jogadores do Santos começaram a semana pensando em Copa Libertadores da América. Na próxima quarta-feira, na Vila Capanema, em Curitiba, a equipe do Santos enfrenta o Atlético Paranaense. É partida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores. É fase de mata-mata. E na reapresentação do elenco hoje aqui na Baixada, uma notícia triste. Vitor Bueno, que se contundiu na partida do final de semana, no empate contra o Atlético Goianiense, se submeteu a exames e ficou constatado. O atleta teve ruptura do ligamento cruzado do joelho direito. E o atleta vai ficar de fora dessa temporada, só retornando às atividades em 2018. Toda vez que um jogador fica de fora, ainda mais numa quantidade grande assim de meses, né, sempre é muito ruim. Um menino novo, né, de muito talento, que a gente sabia que a qualquer momento ele ia voltar a deslanchar. Mas agora é todo mundo passar muita força para ele conseguir se recuperar. O que a gente puder fazer dentro de campo também, oferecer para ele, porque é um cara que já nos ajudou bastante. Então, todo o grupo está passando essa força necessária para ele. Vitor Bueno à parte, o momento é pensar na partida contra o Atlético. Um detalhe importante, Michele, o jogo contra o Atlético Paranaense não vai acontecer na Arena da Baixada, que está cedida para a Liga Mundial de Vôlei. E por isso, o jogo entre essas duas equipes pela Libertadores será na Vila Capanema. Vitor Ferraz conhece bem esse estádio e falou que se pelo fato do Atlético Paranaense não jogar literalmente em casa, as forças podem estar equilibradas na próxima quarta-feira. No ano de 2014 ou 15, eles jogaram o campeonato quase todo na Vila Capanema, né? Também, então tem muitos dos jogadores dele que são acostumados a jogar lá, então acho que isso não dá nenhuma vantagem pra gente, não. Acho que a nossa vantagem é a gente que tem que criar com muita vontade, com muito empenho, com qualidade, mas respondendo a pergunta, eu acho que o campo não vai influenciar em nada, não. Ainda pensando na partida dessa quarta-feira, Vitor Ferraz lamentou o pouco tempo de trabalho que tem o técnico Levir Coupe para uma partida tão importante como essa pela sequência da Libertadores. O Levi ele não teve nem 2 dias assim seguido para dar treinamento para a gente, né? Ele chegou num momento que o campeonato são 3 competições e a gente praticamente não para. Então é muito na base da conversa, né? Muito vídeo, muita reunião para ele tentar colocar a cara dele, né? no time. Mas a gente já está conseguindo perceber algumas diferenças, né, do que ele quer dentro de campo. Estamos com uma estratégia bem definida para esse jogo. É um jogo um dos mais importantes do ano para a gente, então a gente tem que encarar dessa maneira e, se Deus quiser, trazer a vitória. O time para a partida contra o Furacão será definido no trabalho de amanhã pela manhã aqui na Baixada. Posteriormente, o time segue para Curitiba, repito, quarta-feira, 19h30, o Santos enfrentando o Atlético Paranaense em Curitiba, sequência da Copa Libertadores da América. Aqui, Baixada Santista, CT do Peixe, repórter Osmar Garrafa. Boa, Garrafa, informação quente no site gazetesportiva.com. Nilmar, lembra aquele Nilmar que jogou no Corinthians e está no Al Nassr, lá da Arábia Saudita? Pode fechar com o Santos. Informações no site. Resultado final da enquete, o São Paulo acertou em demitir o Rogério Ceni. Sim, 53% dos votos. O programa de hoje fica por aqui. A gente se encontra a seguir no Jornal da Gazeta, porque o Celso Cardoso está dando um curso na Faculdade Casper Libero de Locução. Então, essas próximas 2 semanas estaremos juntos também no Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau, Estará Flávio. bem acompanhado. Um abraço, tchau. Até quarta. E família que trabalha unida, permanece unida. Era um velho ditado. Tchau. Ai, gente, olha esse homem.